presidente Lula recebe alta depois de uma semana internado. E você vai ver também. Congresso terá agenda cheia antes do recesso de fim de ano. E ainda, operação desarticula esquema de extorsão de policiais no comércio do Brás. Essas e outras notícias você acompanha agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11h30 pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nessa segunda-feira, dia 16 de dezembro. Vamos agora com as principais notícias dessa segunda-feira. Um ótimo início de semana para você. E olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve alta depois de ficar internado quase uma semana e ter sido submetido a 2 procedimentos na cabeça. O chefe de Estado apresentou uma hemorragia intracraniana depois de sofrer uma queda em outubro. Vamos ver. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta e deixou o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde estava em recuperação desde que foi submetido na madrugada de terça-feira a uma cirurgia de emergência para tratar uma hemorragia intracraniana. Então eu estou voltando para casa agora tranquilo, sabe, certo de que eu estou curado e que eu preciso apenas me cuidar. Mas eu estou tranquilo, me sinto bem. Vocês sabem que eu reivindico o direito de viver até 120 anos. Lula foi operado com sucesso para tratar um hematoma perto do cérebro, causado por uma lesão sofrida na cabeça há quase 2 meses, quando caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, em Brasília. 2 dias depois da cirurgia, ele teve que passar por uma nova intervenção complementar prevista no protocolo médico para minimizar o risco de novos sangramentos. O presidente poderá retomar suas atividades, mas deve manter um repouso relativo nos próximos 15 dias. Lula deve ficar em casa em São Paulo até quinta-feira, quando fará novos exames. Depois pode retornar a Brasília e retomar a agenda de compromissos. Braga Neto está preso em um quarto com ar-condicionado, geladeira, armário e TV. Ele está sendo mantido no quarto do chefe de Estado-Maior da 1ª Divisão do Exército, na zona oeste do Rio de Janeiro. Preso no sábado por suspeita de obstrução de justiça, nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Após as eleições de 2022, o general Walter Braga Neto está sendo mantido no quarto do chefe de Estado-Maior da 1ª Divisão do Exército, no Rio de Janeiro. O espaço conta com armário, geladeira, ar-condicionado, televisão e banheiro exclusivo. As refeições são feitas no Rancho, o restaurante onde os oficiais de patentes mais altas comem. E ele tem direito a 4 refeições por dia: café da manhã, almoço, jantar e ceia. O local da prisão do general precisou ser improvisado para receber o oficial. Não havia na estrutura do Exército no Rio um espaço adequado para o isolamento de um general de 4 estrelas, que é a patente de Braga Neto. A prisão especial é uma prerrogativa dos militares antes da condenação definitiva e, pelas regras, oficiais não ficam atrás das grades dentro de unidades militares. Eles são presos em alojamentos. A unidade fica na Vila Militar, a 40 quilômetros de Copacabana, na Zona Sul, onde o general mora e foi preso. A prisão dele, neste batalhão, está gerando mal-estar entre os militares. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que a prisão do general Braga Neto foi baseada em novos e importantes fatos relacionados ao inquérito, que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Novas provas apontam que Braga Neto buscou obter informações relacionadas ao acordo de colaboração firmado com Mauro Cid, no sentido de impedir as investigações em curso. E o Congresso vai ter uma semana cheia antes do recesso parlamentar do fim do ano. Deputados e senadores devem analisar projeto de orçamento e medidas de cortes. E reforma também estão na pauta do Legislativo. Acompanhe. Na última semana do ano legislativo, os parlamentares têm com uma agenda recheada de matérias econômicas. O recesso no Congresso Nacional começa oficialmente na segunda-feira, mas deputados e senadores correm contra o tempo para entregar as votações de propostas de interesse dos poderes executivo e legislativo. As discussões envolvendo o governo e o parlamento sobre a liberação de emendas jogaram para a última semana antes do recesso. A votação do pacote fiscal do governo,
Além disso, deputados e senadores precisam votar até sexta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento de 2025. A LDU estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte. Cabe ao texto definir, por exemplo, o nível de equilíbrio entre receitas e despesas federais. A LOA, Lei do Orçamento Anual, fixa as receitas e despesas do governo para o ano seguinte. Também devem entrar na pauta do Congresso vetos presidenciais e projetos de lei do Congresso Nacional que tratam sobre matéria orçamentária. E após focar em projetos voltados à segurança pública, a Câmara deve analisar o pacote de cortes de gastos enviados pelo governo. As propostas enviadas pelo Executivo incluem ajustes orçamentários que buscam equilibrar as contas públicas, com impacto em áreas como aposentadorias e salário mínimo. O governo prevê economizar com isso 375 bilhões de reais até 2030 e evitar um descontrole das contas públicas. Além do pacote de corte de gastos, a Câmara deve analisar na terça-feira as mudanças promovidas pelo Senado em um dos projetos de regulamentação da reforma tributária. E com a aproximação das férias e festas de fim de ano, os hemocentros de todo o país alertam para a redução da oferta de sangue nesta época do ano. As instituições pedem às pessoas que antecipem a doação para poder abastecer os estoques. A Organização Mundial da Saúde considera ideal que no mínimo 13,5% da população doe sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, apenas 0,25% da população doa sangue. A proporção representa 14 doadores a cada 1.000 habitantes. O sangue doado é utilizado por pacientes com câncer ou com doenças hematológicas, por pessoas que se submetem a cirurgias de grande porte, operações de caráter emergencial e nas intervenções seletivas. Para facilitar a captação de doadores, o Ministério da Saúde criou no ano passado o aplicativo Hemovida. A ferramenta torna disponível a carteira virtual do doador com informações de registro pessoal e saúde, úteis em situações de emergência e o histórico de doações. Nos bancos de sangue, é registrada a baixa de sangue, tipo O negativo, considerado doador universal, que é mais raro do que os demais grupos sanguíneos. O estoque dos tipos de sangue. Ou é considerado crítico em alguns estados, como São Paulo. Para doar sangue, é preciso estar em boa saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 51 quilos. Menores de 18 anos devem apresentar o formulário de autorização e cópia do documento de identidade com foto dos responsáveis. E de fato, quando ajudamos outras pessoas, nós nos sentimos bem também. Mas além das emoções positivas que proporcionam bem à saúde mental, doar sangue faz bem também para a saúde física e até financeira do doador. Você sabia? Nós vamos conversar para entender melhor do assunto com a Tila Fanticani da Fundação Pro Sangue para elencar benfeitorias. Bom dia, Tila. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Oi, bom dia. Agradeço o convite. A gente que agradece a sua participação. E a primeira pergunta é, durante esse período do ano, com a proximidade das festas e férias, os estoques de sangue nos hemocentros costumam registrar baixas significativas. Qual a verdadeira importância de doar sangue? A gente não pode esquecer, as pessoas acabam saindo de férias, saindo da rotina nessas épocas, né? E deixam de ir ao banco de sangue, mas as rotinas hospitalares não param. As cirurgias continuam, os tratamentos de pacientes oncológicos, recém-nascidos, mulheres que tiveram o parto, que geralmente precisam de sangue. Então, essa é a importância de manter a rotina de doação. As pessoas não têm data do ano para ficarem doentes, necessitarem de tratamentos, né? E essa época as pessoas doam bem menos. Certo. E agora eu peço que você nos explique a dúvida de muitas pessoas. São retirados aproximadamente meio litro de sangue por pessoa, certo? Quanto tempo demora para essa quantia ser a resposta? A princípio parece uma quantidade grande e o doador ele pode, de alguma forma, ser prejudicado? Não, esse sangue, esse volume é uma quantidade que não causa nenhum prejuízo para o doador. Então, ele pode ir tranquilamente. Esse sangue é refeito em rapidinho, 12, 24 horas, isso já é reposto. E a doação leva cerca de 10 minutos. Depois da doação,
a gente só não recomenda fazer muito esforço físico, de resto, as atividades diárias são normais, não tem nenhuma consequência na vida cotidiana. Tá certo. E em relação às células sanguíneas, há uma renovação celular? Oi, desculpa, pode repetir? Posso sim. Em relação às células sanguíneas, que são mais velhas, elas são substituídas? Há uma renovação celular? A medula, ela se renova, a medula óssea é a produtora das células sanguíneas, né? E ela ela está em contínua renovação. Então, assim, a doação, ela não vai causar nenhuma consequência para o doador, não tem nenhum benefício de saúde, mas nenhum malefício. O maior benefício é ajudar mesmo. E há relatos que apontam que o doador pode ser beneficiado com a diminuição da pressão arterial, níveis de colesterol e previne cânceres como o de fígado. O que podemos apontar de benefício ao doador de sangue? Como eu disse, isso as pessoas até falam isso, mas a doação de sangue não tem essa consequência, esse benefício. O benefício é o altruísmo mesmo, ajudar o próximo, e nenhum malefício. Não tem interferência na pressão, mas quem está com a pressão muito alta não pode doar no momento que a pressão está muito alta. Tem que estar com a pressão controlada, tomar os remédios da pressão normalmente. Quem tem pressão alta, a gente recomenda que dê uma conferidinha, porque uma classe de remédio acaba sendo impeditivo para doação, mas todas as outras são permitidas. Então, eu recomendo que as pessoas remédios, estão em algum tratamento de saúde, tem que estar em boas condições de saúde. Quem tem tratamento, eu recomendo que entre no nosso site www.prosangue.sp.gov.br e as principais listas de impeditivos vai estar no site. Mas se tiver alguma outra peculiaridade, alguma dúvida, pode entrar em contato conosco e nós tiramos as dúvidas de caso a caso pelo Alô ProSangue. O telefone também está no site. Tá certo. E como você falou no começo, a doação ela pode salvar vidas. Então, eu peço que você explique, existe uma estimativa de quantas vidas são salvas com a doação de sangue? Uma doação pode salvar até 4 vidas, né? A gente pode separar o concentrado de hemácias, que é o popularmente chamado de o sangue mesmo, as plaquetas, o plasma e o crio precipitado. Cada um desses hemocomponentes vai ter uma finalidade diferente. Para sangramento, dependendo do quadro clínico do paciente. E tudo isso é utilizado. Então, realmente, o sangue salva vidas, né? E pode salvar até 4 vidas. Tá certo. E ainda que a gente não deva fazer o bem pensando em contribuições de retorno, há inúmeros outros benefícios aos doadores. Eu peço então que a doutora nos ajude a falar sobre alguns deles, como uma folga remunerada por ano, meia entrada em shows. Peço então para você explicar para o nosso telespectador sobre esses benefícios ao doador. A gente sempre recomenda que não seja o objetivo, né? Mas, por lei, o doador tem direito a um atestado do dia, né? Algumas empresas até combinam de ser o dia de escolha do funcionário, né? Isso vai depender muito de empresa para empresa, mas por legislação a pessoa tem direito a um atestado do dia da doação. Lembrando que a doação não pede os trabalhos habituais, só trabalhos que demandam muito esforço físico. Mas, de qualquer forma, tem esse dia de descanso garantido por lei. E muitos lugares acabam fazendo, auxiliando na verdade, auxiliando os hemocentros, fornecendo alguns mimos para os doadores, como meia entrada em show, mas isso vai depender muito das políticas das empresas, mas tem sim. Também o doador pode ter uma vantagem com o curso público, e algumas faculdades também dão benefício de pontuação para quem é doador de sangue. E doutora, quem realmente pode doar sangue? Existem pessoas que não são aptas a realizar a doação? Sim,
primeiro lugar, nossa prioridade é a segurança do doador. Então, algumas condições de saúde impedem a doação. Quem já teve um infarto, um AVC, ou tem alguma doença que a retirada desse sangue traria algum prejuízo, essas pessoas não podem doar. Isso a gente identifica através da entrevista. Beleza. Mas que nem eu reforço também que a pessoa pode consultar as principais causas no nosso site, www.prosangue.sp.gov.br. E também algumas condições de saúde que podem prejudicar quem recebe. Nesse caso, alguma doença infecciosa, ou algum anticorpo, alguma coisa que quem receber vai ter prejuízo, também é barrada a doação, também é impedida a doação. Então, a doação tem que ser segura, tanto para quem doa como para quem recebe. Tá certo. E por fim, doutora, eu peço antes da gente encerrar que você deixe uma mensagem àquelas pessoas que têm medo de doar sangue e que até têm o desejo de doar sangue, mas por algum motivo não se sente segura. Eu peço que você deixe uma mensagem para que ela se sinta mais segura em realizar uma doação de sangue. A doação de sangue é um procedimento rápido, seguro, tranquilo. Não tem nenhum prejuízo para o doador desde que ele esteja apto. Isso é criteriosamente verificado na triagem da doação. Então, a pessoa estando apta, ela não tem prejuízo nenhum. E para quem está recebendo, faz toda a diferença. É a diferença de vida ou morte. Quem tem algum familiar que já recebeu sangue sabe bem disso que eu estou falando. É a diferença entre vida e morte, é o sangue que vai receber. E aí, lembrando, né, que o Natal é uma época especial, de amor, que as pessoas confraternizam, que demonstram amor pelos familiares, trocam presente. Então, eu venho lembrar todo mundo que um presente para quem está precisando é uma doação de sangue. Pode ser um presente de Natal para quem está precisando. Então, venham doar sangue, né, nessa época do ano, que é uma época de demonstrar caridade, de demonstrar amor pelo próximo. E a gente também tem, no dia 20, vai ter uma programação especial para quem quiser vir doar aqui na ProSangue do Hospital das Clínicas, que o Papai Noel vai vir nos visitar às 10 da manhã. A gente também vai ter uma programação com Patati Patatá, quem quiser trazer as crianças, mas quem trouxer crianças tem que vir com mais algum acompanhante, porque crianças pequenas não podem ficar sozinhas durante a doação do responsável. Então, quem tiver mais alguém para ver junto, quiser trazer criança para ver o Papai Noel, Patati Patatá, tá convidado. Tá certo, sempre bom então doar sangue, principalmente aqueles que precisam. Nós acabamos de conversar com a doutora Tila Fanticani. Doutora, muito obrigado pela sua participação e por essas informações tão valiosas. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu que agradeço, um ótimo início de semana. E veja a seguir, operação desarticula esquema de extorsão de policiais no comércio do Brás. E agora vamos ver imagens na sua tela do Rio de Janeiro, vista da praia de Copacabana. Agora 32 graus por lá, um lindo dia na cidade. E o Redação Hit volta já já. Seja bem-vindo novamente, agora são 11 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então com mais notícias para você. A Controladoria Geral da União aprova um plano de combate à corrupção entre 2025 e 2027, com 5 eixos de atuação. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Acompanhe. Uma resolução da Controladoria Geral da União aprovou o Plano de Integridade e Combate à Corrupção. A proposta conta com 260 ações para fortalecer a repressão, além da integridade nos órgãos públicos e nas empresas público-privadas. O plano deve estar em vigor nos próximos 2 anos e é dividido em 5 eixos temáticos: controle de qualidade do uso dos recursos públicos e transparência, integridade nas relações Estado-setor privado,
transparência e governo aberto, combate à corrupção e fortalecimento institucional para a integridade. De acordo com o governo, os eixos orientaram a formulação de propostas para enfrentar desafios concretos da administração pública federal, robustecer sua integridade, prevenir e combater a corrupção. O plano foi desenvolvido com a participação de 35 ministérios, 11 agências reguladoras, Polícia Federal, Banco Central, Comissão de Ética da Presidência, Comissão de Valores Mobiliários, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entre outros órgãos. De acordo com o documento, as ações abarcam iniciativas que fortalecem a capacidade de detecção, investigação e responsabilização de desvios de recursos públicos e de ilícitos de corrupção, bem como estratégias preventivas de aprimoramento da integridade e da transparência voltadas à promoção de mudanças estruturais e culturais nas instituições e na sociedade. A Controladoria Geral da União afirmou que o plano demonstra que o combate à corrupção não é tarefa de um único órgão, mas um compromisso que envolve governo, sociedade civil e setor privado. Essa união pode avançar em busca de integridade e transparência nas ações. E uma operação tenta desarticular o esquema de policiais contra a extorsão de comerciantes no Brás. Segundo o Ministério Público de São Paulo, policiais militares e civis faziam ameaças aos autônomos para conseguir dinheiro. Ao menos 6 militares e um civil já foram presos. Acompanhe. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a Corregedoria da Polícia Militar e da Polícia Civil, realizam a Operação Aurora, que tem o objetivo de desarticular a atuação de uma organização criminosa dedicada a extorquir autônomos no Brás, região central de São Paulo. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, policiais militares e civis, tanto da ativa quanto reformados, integram essa organização criminosa. São cumpridos 15 mandados de prisão preventiva, incluindo 6 PMs, e 20 de busca e apreensão, atingindo 5 pessoas jurídicas e 15 físicas. 8 empresas e 21 pessoas tiveram sigilos bancário e fiscal quebrados. O GAECO iniciou a investigação após receber informação da Corregedoria da PM que agentes da Segurança Pública vinham exigindo e recebendo pagamentos periódicos para permitir a atividade das vítimas na região. As investigações mostraram que vários vendedores da região são imigrantes de países da América do Sul e não têm acesso a linhas de crédito, se vendo obrigados a procurar agiotas para obter dinheiro e repassar aos criminosos. Esses agiotas usavam dos serviços dos mesmos PMs para cobrar, de forma violenta, os inadimplentes. De acordo com uma testemunha, a organização cobra o valor de R$15 mil para o profissional poder trabalhar no local e R$300 por semana para autorizar a permanência na região. E no Redação Hit de hoje nós vamos conhecer a cidade de Porto Venere, localizada lá na Itália. Porto Venere, na deslumbrante costa da Ligúria, é um destino imperdível. Com suas ruas encantadoras, casas coloridas e vistas de tirar o fôlego, a cidade é um convite à tranquilidade. Ao redor, o visitante encontra maravilhas como as vilas de Cinque Terre, a Gruta de Byron e a Ilha Palmaria. Cada canto da cidade revela uma nova experiência, seja explorando suas praias, caminhando por trilhas ou mergulhando em sua rica cultura. Uma verdadeira joia à beira-mar. E antes da gente encerrar, vamos com uma câmera ao vivo da cidade italiana. Por lá agora são 16 horas e 56 minutos. E olha só, com seus quase 3.600 habitantes, a cidade é uma mistura belíssima de cultura, mar e história. Porto Venere é uma vila de pescadores que irá encantá-lo pelas suas cores e arquitetura. A cidade é conhecida como Golfo dos Poetas, porque ao longo dos séculos vários artistas o escolheram como destino para suas estadias, deslumbrados com a sua beleza e inspirados em seus cenários. E com esta bela vista da cidade, a gente encerra esta edição. Muito obrigado pela companhia, um ótimo início de semana para você. Até mais!